Boa noite, pessoal. Hoje é dia 3 de março de 2020, primeiro vídeo do ano, e vou falar sobre mecanismo de alagamentos em áreas urbanas. Bom, enquanto vocês veem essa figura, né, que parece uma figura de uma aula básica de hidrologia, eu vou falando da motivação pela qual eu vou gravar esse vídeo agora. Nós estamos em março. No Sudeste é o final se aproximando do final do tempo chuvoso. No Nordeste não é o tempo chuvoso. Mesmo assim, semana passada em Maceió, ou semana retrasada, antes do Carnaval, né, tivemos uma chuva intensa que causou muito problema aqui na cidade. Mas a gente tem visto no noticiário, nas mídias, né, problemas em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, etc. Bom, e o que é que tem a ver o ciclo hidrológico? É porque tudo isso tem a ver com a forma como a gente trata justamente o ciclo hidrológico, como é que a gente interfere nele quando a gente urbaniza uma cidade. Essa figura da página do Facebook do Água Sua Linda, o contexto da figura que eles fizeram foi para mostrar a importância da vegetação na produção de água, mas eu achei a figura tão legal que eu trouxe para cá, mesmo um pouquinho fora de contexto, né? A figura mostra fases muito importantes no que eu vou falar. A interceptação vegetal, a infiltração, a precipitação, escoamento superficial e escoamento subsuperficial são muito afetados quando a gente urbaniza uma cidade. Tá? Então, a gente altera o ciclo hidrológico quando a gente urbaniza a cidade. Vamos lá. Então, imagine que você tem uma cidade, né, com várias bacias hidrográficas nela. Uma cidade com sua topografia, seu relevo, ela acaba formando várias bacias hidrográficas. Então, você tem a cidade que vai crescendo em torno, né, em paralelo, seja lá como for, com a bacia hidrográfica. Essas bacias hidrográficas drenam para um mar, aqui em Maceió, Recife, várias cidades litorâneas, né? Para o rio, para um lago, Porto Alegre, por exemplo, ou outro receptor. Maceió tem uma particularidade que parte da cidade drena para a Lagoa Mundaú, parte da cidade drena para o mar. Vamos lá. Então a cidade vai surgindo, tá? E aí, usando a legenda da urbanização, eu vou meio que animar essa figurinha mostrando a urbanização ocorrendo. Ó. Então nós temos aí a cidade crescendo. Alguma parte da cidade cresce dentro da bacia, parte da cidade cresce em outra bacia e assim vai. Né? Eu vou propor uma análise aqui da seguinte forma. Né? Qual é o efeito disto no ciclo hidrológico? Tá? Bom, no slide anterior eu mostrei o ciclo. E ele está apresentado novamente na figura da esquerda. Por exemplo, a gente nessa figura aqui, ó, é mais ou menos uma representação do slide anterior. Né? Você tem um escoamento subterrâneo representado por essa seta. Você tem um escoamento subsuperficial com essa seta, que é maior do que o subterrâneo. Você tem um escoamento superficial intermediário, né, vamos dizer assim, entre os dois anteriores. Você tem uma evapotranspiração alta. Você tem uma interceptação vegetal alta. O que acontece quando eu urbanizo? Eu diminuo a área de infiltração, de modo que o escoamento superficial agora se torna grande, os outros dois ficam menores, e a evapotranspiração menor. A interceptação, vocês estão vendo aqui que quase não existe mais. Tá? Agora, o que é que tem a ver essa figura da esquerda com a figura da direita? É que a gente vai ver como isso se processa em duas direções, basicamente. Eu quero que vocês imaginem um estágio natural, antes de qualquer cidade se estabelecer. Eu quero que vocês imaginem uma cidade crescendo vamos dizer assim, na transversal do caminho principal, né, do Talveg, do rio principal da bacia. Então, o rio, vamos supor que o rio vai escoando a água, vamos supor assim, de norte a sul, aqui na nossa figura, e eu vou analisar
o que é que acontece no perfil, num corte transversal, o que é que acontece quando a gente vai no longitudinal, está na direção longitudinal, que eu estou chamando de cidade crescendo no sentido CD. Então vamos lá, né? E aí, mostrando para vocês, né, aquela simbologia que eu estou usando, né? Esse jogo da velha aí em itálico, como se fosse a cidade crescendo. Bom, o que é que acontece no estágio natural, primeiramente? Em primeiro lugar, né, vamos analisar aquele corte. Se eu corto a bacia no sentido AB, eu estou vendo o vale, né, o perfil do vale, a topografia. Então, eu estou, na verdade, observando... Eu não cheguei no rio ainda. Aqui, ó, nesse ponto final aqui, né, que eu estou destacando aqui, não chegamos no rio. O rio está lá na frente, tá? É como se a gente estivesse mais ou menos na metade do caminho aqui, ó, até aqui. Então, a gente faz esse corte e aí o que é que acontece? Bom, tem um ciclo hidrológico que a gente viu nos slides anteriores. Então, a gente tem uma velocidade, um ganho de energia cinética porque a declividade muda, né? Você tem um vale, a água ganha velocidade. Aí embaixo na legenda diz que a vazão, eu fiz a setinha com a largura representando a ordem de grandeza da vazão e com o comprimento representando a ordem de grandeza da velocidade. Então, imagine que a gente tem, para uma mesma vazão, um ganho de velocidade porque a gente tem essa ladeira, aí, esse declive, tem um ganho de energia cinética, e a energia cinética se transforma em energia potencial quando a declividade diminui. Transformação de energia cinética em energia potencial significa que a lâmina d'água, como a gente costuma chamar na hidráulica e na hidrologia, ou de forma mais simples, a profundidade da água, ela aumenta. Ela ganha energia potencial porque ela perdeu velocidade. Tá? Então, aquele volume que sai lá de cima, ele se acumula embaixo. Falando da forma bem simples, em cima a gente tem a produção de água, no meio de caminho você tem o transporte e embaixo o acúmulo de água. Nada mais natural. Áreas mais baixas tendem a armazenar água. E a única lei que a gente está vendo aí é a lei da gravidade. Né? A água não obedece sinal de trânsito, a água não obedece, vamos dizer, limite político. Né? Ela obedece à lei gravitacional. Né? Vamos lá, então. Aí você resolve construir uma casinha lá na cabeceira, lá em cima, né? No divisor de águas da bacia. Bom, a água não infiltra mais ali no lugar da casinha, então você tem um pouco mais de vazão, continua ganhando energia cinética quando a água vem pela parte de maior declividade, a parte mais íngreme, e lá embaixo a gente tem diminuição de velocidade, transformação de energia cinética em potencial e acúmulo de água. Só que como vem mais água, mais volume de água, porque aumenta a vazão aqui em cima, o que é que acontece embaixo? A profundidade de acúmulo é maior. Então há mais alagamento. Tá? Continuamos. Aí você constrói outra casinha, né? Ou outras casinhas. De novo, o mesmo processo, você tem mais volume de água, que ganha velocidade, que chega lá embaixo, por ser mais volume de água, acumula mais água. E assim vai. Certo? Bom, agora imagine o que é que aconteceu com nossas cidades ao longo da história. As pessoas foram ocupando essas áreas de alta declividade, essas áreas de cabeceira, mas também foram ocupando a parte baixa. Então, se habitações são colocadas no fundo do vale, numa situação como essa, ou se avenidas forem construídas no mesmo local, em fundos de vale, o que é que acontece? Alagamento. Não é isso? Então, veja o que é que eu vou falar. A urbanização aqui de cima gera mais problemas em quem está aqui embaixo. De modo que há bastante risco em quem mora aqui embaixo, porque são pontos baixos, e esse risco aumenta porque não há uma política de urbanização
que equilibre, que mantenha o equilíbrio do ciclo hidrológico lá em cima. Certo? Bom, vamos continuar, né? E aí, o que é que a gente faz geralmente para resolver problemas como esse? Sabe o que é que a gente faz geralmente? O que é histórico no Brasil e até em outros países também? A gente vai e coloca um tubão, vamos falar assim, né? Então, por quê? Porque aí eu construo uma galeria, um canal, vamos supor que é uma galeria fechada. Essa galeria vai tirar essa água daí. Mas eu vou continuar no próximo vídeo essa explicação, tá? Então, onde é que a gente terminou? Na história de como é que a gente costuma resolver esse tipo de problema, tá? No próximo vídeo eu vou continuar essa história.